Analogias Divinas no Monumento do Corcovado reúne os comentários finais de Heitor da Silva Costa sobre a rara aventura de eternizar o eterno, de erguer em concreto e em gigante dimensão uma imagem de Jesus. Quis o autor, neste livro, salvaguardar a história e memória dos 10 anos de elaboração da estátua do Corcovado. Uma das mais importantes revelações é a de que o Cristo Redentor foi construído exclusivamente por meio de doações. É surpreendente que assim tenha sido, mas o monumento arquitetônico só pôde ser desenvolvido e erguido com o impressionante apoio de devotos e outros benfeitores apaixonados. Para realizar esta coleta, em 1923 foi criada a Semana do Monumento, que extrapolou os limites locais, tornou-se nacional e foi de tal comoção que mobilizou até pessoas extremamente humildes, como os índios bororóis e a senhora indigente que doou suas próprias esmolas. Os donativos atingiram marcas recordes, mas devido ao tempo e aos custos proporcionais à realização do projeto, fez-se necessária, durante o período da construção, uma nova campanha, já no ano de 1929. Apesar da terrível crise da época, a arrecadação conseguiu alcançar a quantia necessária para a continuidade da obra. Somos brindados também com curiosidades, coincidências que Heitor atribui à intervenção divina, como a fonte d'água que brota no canteiro da obra, a montagem da antena radiotelefônica que se desfez ou as ondas luminosas vindas de Roma, todos pequenos relatos de uma grande história. Analogias foi a forma de preservar minimamente o conteúdo real dos acontecimentos, contada pelo protagonista neste longo e rico processo. Analogias Divinas no Monumento do Corcovado. Obra divina. Concedida a primeira licença para ser construído o monumento no alto do Corcovado, foi mais tarde cassada esta licença em virtude do parecer do Consultor-Geral da República, que a julgara inconstitucional, sendo posteriormente concedida definitiva permissão em vista de pareceres unânimes de 10 jurisconsultos patrícios que nada encontraram na Constituição que vedasse a ereção naquele monte da imagem de Cristo. O local em que deveria ser construído o monumento achava-se, entretanto, ocupado com um pavilhão, sendo necessário entendimento para a sua remoção. Como muito ainda havia a ser feito, antes do início das obras, este entendimento ficou de ser abordado em época mais oportuna. Aconteceu, porém, que em um belo dia, destes ao que parece ter privilégio a nossa formosa cidade, enorme mastreação foi vista erguer-se no culminante morro. Não tendo partido de nosso grupo aquela iniciativa, pressuroso e inquieto, galgo o elevado pico para me certificar do que ocorria. Deparo então, atônito, a montagem de uma poderosa estação radiotelefônica constituída de 2 mastros de 30 metros de altura e uma antena de 40 metros de extensão, ocupando todo o exíguo espaço de terreno ali existente. Mal podia dominar a surpresa, a contrariedade e o desalento que me empolgaram naquela ocasião. Bem compreendia a dificuldade de ser desmontada uma instalação de tão grande potência e de tão elevado custo, destinada a serviço público, embora de propriedade de uma empresa particular. Recriminações amargas sucedem-se a vigílias atormentadas. Por imaginar, não ter eu dispensado todo o zelo que fora necessário em defesa da esperançosa obra. Procuro tardiamente dissuadir a companhia telefônica de prosseguir em sua audaciosa empresa sob o fundamento de que licença, em devida forma, havia-nos sido concedida para erguer o monumento. Apelo para as condições geológicas e topográficas do rochoso pico, a meu ver desvantajosas para o fim colimado. Tudo é em vão. Os trabalhos têm de prosseguir de forma a ser inaugurada a estação no dia do centenário da Independência, 7 de setembro de 1922. Maria, porém, na plenitude de sua providência, velava sobre o destino do glorioso monumento. Ela jamais desampara aqueles que recorrem à sua proteção e imploram a sua assistência. Efetivamente, este socorro fora reclamado quando,
Da última entrevista com um dos representantes da companhia telefônica, depois de definitiva recusa em me atender, estabeleceu-se o seguinte colóquio. Bem, disse eu, já que nada consigo obter, vou agarrar-me com Nossa Senhora. Creio ser melhor o senhor se agarrar com esta senhora, respondeu meu interlocutor em tom polido, mas cheio de grande ironia. Referia-se à poderosa companhia telefônica. Não, replico convencidamente, é com Nossa Senhora que vou me agarrar. Eis a situação em que nos achávamos nas vésperas da comemoração do grande centenário. Uma pequenina ideia, surgida então, veio provar não ser vã a intercessão reclamada da medianeira de todas as graças. Consistiu ela no projeto, logo seguido de realização, de ser erguido no ponto culminante do Corcovado um elevado poste, para nele ser desfraldada, no dia da Natividade da Santíssima Virgem, extensa flâmula com a seguinte inscrição: Salve o Cristo Redentor. Com a aprovação do senhor excelentíssimo reverendíssimo senhor arcebispo coadjutor, que já então dirigia os trabalhos do monumento, e por ordem sua foi dado maior brilhantismo a essa solenidade, com a celebração do santo sacrifício da missa e grande peregrinação ao monte predestinado. Era a posse solene daquele local, assegurada de modo simbólico em nome do Cristo Redentor. Materialmente, a empresa telefônica continuava senhora daquelas terras, mas quão ilusório era, desde então, o seu domínio. E assim foi, porque, verificado o centenário, foi comprovada a ineficácia da portentosa estação irradiadora, pois, montada para se comunicar com os Estados Unidos da América do Norte, não conseguira ligação nem com São Paulo. Reduzida à impotência, inútil era, já agora, a sua permanência ali. O golpe decisivo, que veio por fim a todas as dificuldades, foi desferido pouco tempo depois por interferência do governo federal, determinando a retirada de toda aquela custosa aparelhagem montada sem sua autorização. Verificada a falta de autorização legal para a instalação daquela estação, fui chamado à presença do então ministro da Aviação do governo Epitácio Pessoa, o Dr. Pires do Rio, para prestar esclarecimentos na parte que interessava ao monumento ao Cristo Redentor. Isto feito, o ministro pediu-me que minutasse o ofício a ser enviado à companhia telefônica, determinando o desimpedimento do terreno.